my friends. I hope you'll be fine. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer então a correção do capítulo 7, referente ao conteúdo de Relative Pronouns. Então abram, por favor, o livro de vocês na página 607, para que nós possamos iniciar então a correção. Os Relative Pronouns são aquelas palavrinhas que servem para conectar as orações. Então a gente tem who, whom, that e whose, que referem-se sempre a pessoas, that, which, a coisas, where, a lugares, when, a tempo, e why é sempre uma explicação. Então, diante disso, vocês tinham aí no primeiro exercício um texto referente aos primórdios dos esportes praticados com bola, como futebol, basquetebol, voleibol, e algumas questões que referiam-se ao uso correto desses pronomes, certo? Então, vamos lá. Vocês têm aí o início do texto, eu vou ler apenas o primeiro parágrafo com vocês, tá? E depois a gente vai comentando os demais. Play ball. It's hard to believe that a game as fast and exciting as soccer had its origin in a religious ceremony several thousand years ago in Egypt. At that time, the contest was between teams of pretty girls who had first taken part in a beauty contest in Paris. E aí segue mais 3 parágrafos desse texto. Então, resumidamente, o texto vai falar sobre o início dos esportes praticados com bola, né? Fala que é difícil de imaginar como um jogo tão rápido e empolgante quanto o futebol teve sua origem numa cerimônia religiosa milhares de anos atrás no Egito, né? Aí no segundo parágrafo ele discorre explicando que antes era uma pedra que eles chutavam ou que eles jogavam de um lado para o outro, porque essa pedra ela era a representação do sol, certo? E também poderia ser uma segunda opção de que eles acreditavam que era a representação de uma deusa da agricultura. Já no terceiro parágrafo, eles colocam aqui que os costumes dos times, era competir para ter o controle da bola. Então ele já foi se aproximando mais do que é o futebol hoje. E desde então iniciou esse costume de jogar a bola nas cerimônias, depois se espalhou pelo norte da África, por os países árabes e até mesmo na Pérsia. E depois conquistou todo o mundo. E é onde a gente tem os esportes mais populares hoje, a maioria deles com bola, como futebol, basquetebol e o beisebol, certo? E já no quarto parágrafo, aí como vocês puderam ler, aqui na tela não aparece, mas no livro de vocês tem, então quem está acompanhando com o livro pode ver ali, que talvez o esporte, assim como a música, ele pode ser chamado de uma língua internacional. Ainda que você não consiga se comunicar utilizando a linguagem com as pessoas, através do esporte e da dança você consegue fazê-lo. E todo mundo consegue aproveitar a mesma coisa, certo? Então eu fiz um resumo do texto para vocês em português. O texto, claro, está em inglês. Como eu sempre falo para vocês, tem sempre que circular as palavras que são novas. Certamente nesse texto haverão muitas palavras que são novas para vocês. Então, por favor, façam-o. Façam, ok? Façam. Então vamos lá, vamos ao que interessa. A correção dos exercícios. O exercício 1 tem ali no primeiro parágrafo o pronome who em destaque. E ele pergunta a quem se refere. Então vamos lá. Já nós temos ali, ó, the word who in the text, first paragraph, refers to the game. Certo? The game, no, sorry. The girls. Letra E, the girls, not the game. Então, se vocês virem ali, ó, vamos lá, relei a frase. At the time, the contest was between teams of pretty girls who, ou seja, naquela época, né, a competição se dava entre times de belas garotas que, ou seja, esse who está retomando as garotas. Por isso que a 1 é letra E, certo?
Na questão 2, vocês tinham que marcar, considerando o tópico no texto, escolher alternativas com introduções que a gente consegue ver o início com sentido. Então, as alternativas que nós temos ali são A. Stop that kick. Pass the ball. Goal. Goal. C. The fans watch with attention as a player runs down the soccer field trying to kick the ball towards the goal. E. The spectators stand up and cheer enthusiastically and the player nears the goal, then sit in disappointment when our opponents suddenly get the ball away from him and starts towards the water and the field with it. Certo? Então, a letra B e a letra D não poderiam ser porque não estão relacionadas a esse esporte nem ao texto da forma que nós falamos. Certo? A questão 3 tem ali a retomada de alguns pronomes, como that, referente ao texto também, né? E você tinha que colocar ali uma resposta. Então aqui é uma sugestão de resposta, tá? Porque você tinha que justificar a sua resposta. Então você tinha ali na pergunta, does it refer to the same thing? Ele se refere à mesma coisa? Justifique a sua resposta. Então, a resposta que eu coloquei como sugestão seria essa, né? No, it doesn't. The first that refers to a thing and the second that refers to people. Então eu coloquei aqui que o primeiro refere-se à coisa, que ele fala something antes da palavra, e o segundo refere-se a pessoas. Então aí, retomando, o that é utilizado para retomar coisas diferentes, embora ele se repita e seja a mesma palavra, ele vai ter dentro deste parágrafo sentidos diferentes, ok? Partindo para a questão 4, nós temos ali algumas informações de verdadeiro ou falso, algumas sentenças de verdadeiro ou falso sobre o texto também. Então nós temos ali, Egyptian men work hard to invent soccer. No, they didn't. So it's false. Next, soccer players have a ritual of touching and hugging each other after a goal. No, they don't. It is difficult to accept the idea that soccer originated in a religious ceremony. True, yes. A round stone was used by the Egyptian girls during the contest. Yes, it was. Sports promote a better understanding among people from different parts of the world. Yes, it does. Então, a sequência daí, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Muito bem. Partindo então, no mesmo capítulo, nós temos Grammar and Context, né? Ainda sobre o mesmo tópico, mas como eu falo para vocês, cada unidade que passa ele vai trazer mais exercícios de leitura para vocês. Então, circulem as palavras novas, pesquisem, anotem, estudem, porque vocabulário é poder, como eu sempre falo. Quanto mais vocabulário vocês tiverem, mais chance vocês vão ter de conseguir entender um texto, de ir melhor na prova e etc. Ok? Então nós temos aí um texto que é uma carta, né, a Ana, enviada pela Bel. Então o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que ler o texto e no exercício 1 sublinhar os pronomes relativos e listá-los abaixo, certo? Muito bem. Após a leitura do texto, nós podemos ver o seguinte: os pronomes estão ali. Where, whose, where e that. Não coube aí na imagem o texto, mas vocês têm que sublinhar no texto, não é para vocês escreverem como eu fiz aqui, é para vocês sublinharem no texto esses pronomes, tá? Essa era a ideia do exercício. O exercício 2 pergunta qual foi a primeira coisa que a Bel fez em Manaus. Então, como a pergunta está em português, a resposta tem que ser em português. Perdão, como a pergunta está em inglês, a resposta tem que ser em inglês. Então, o que ela fez? Ela pegou um bote, né, um barco, no Rio Negro. Questão 3. Pergunta como estava o clima em Manaus. Aí tem a resposta. It was hot and probably sunny. Quente e provavelmente ensolarado. Questão 4.
pergunta em português. Na frase My sister, whose son is a footballer, went with us, a frase entre vírgulas é importante ou traz uma informação que não é relevante? A frase entre vírgulas pode ser removida. Então, todas as vezes que a gente tem essas frases entre vírgulas, elas não são relevantes. Então, não trazem informações relevantes, trazem afirmações adicionais que, consequentemente, não são essenciais. Certo? E a questão 5 pergunta, ela gosta de Manaus? Ela recomendaria para outras pessoas? Como podemos dizer? Então, aqui a resposta também em inglês, porque a pergunta foi feita em inglês. Yes, she does. Sim, ela gosta, desde que ela diz que a cidade é um ponto obrigatório para que você veja. Significa que é essencial visitá-lo. Certo? Então aí está a correção do Grammar in Context. Lembre-se sempre que as respostas devem ser dadas em inglês quando as perguntas estão em inglês, ok? Muito bem. Já no exercício de aprofundamento, Further Practice, nós tínhamos o seguinte. Vocês tinham, para a questão 1 e 2, escolher a melhor opção para juntar as frases. Então, nós temos ali no exercício 1 a frase The soccer played injured his leg. He was running to the goal. Então você tem que juntar essas duas frases utilizando a melhor opção. A primeira opção era who. A segunda opção era where. Então por que a opção A é a melhor opção? Porque está falando de um jogador de futebol. The soccer player. Então, jogador de futebol é uma pessoa. Para pessoa, a gente usa who e não where, como está na letra B. Então, por isso, é letra B. Por isso, é letra A. Desculpa. Letra A, who. Questão 2 era a mesma coisa. The boy lost weight. He didn't use to eat well. Então, nós tínhamos que falar mais uma vez de pessoa. E para pessoa você usa what ou who? Você usa who. Então, por esse motivo, a 2 é a letra B. Certo? Então, esse é o exercício de aprofundamento 1A, 2B. E por último, já na página 609, vocês têm sempre o consolidation, que é um mapa mental. Então, vocês têm ali que completar com as informações dos relative pronouns, certo? Então, ali, refers to a time, refere-se a tempo. When, refers to a thing. That, pode ser which também. Refers to people. Who, refers to place. Where, refers to an explanation. Why. Certo? Muito bem. E por aí a gente termina a nossa correção do capítulo 7. O próximo vídeo a gente já vê o do capítulo 8. See you guys. Bye bye.